pessoal, sejam bem-vindos novamente para essa segunda parte do livro do Howard Philip Lovecraft. Agora nós mostraremos um pouco dessa pilha de livros do autor, falaremos um pouquinho dos contos. Carlos, queres dar prosseguimento a isso? Estou aqui com o meu mascote, o Ed, meu bichinho de estimação. Deixa eu botar ele aqui porque ele estava em cima dos livros. Então, gente, nós temos aqui uma humilde pilha de livros. Nós juntamos aqui, fizemos uma vaquinha, juntamos aqui os livros do Lovecraft. Então vocês podem ver que ele produziu pra cacete. Claro, há muita coisa repetida aqui, não é? Porque a maioria desses livros são antologias. Eu vou mostrar algumas aqui pra vocês. Na verdade, eu vou mostrar todas, né? Vocês estão assistindo. Nas Montanhas da Loucura e Outras Histórias de Terror, da editora LPM Pocket, que é uma editora, não sei vocês, mas eu gosto bastante. Na verdade, ele tem 4 contos. Nas Montanhas da Loucura, Casa Maldita, Os Sonhos na Casa da Bruxa e o Depoimento de Randolph Carter. Esses 4 aqui. Esse aqui que é o meu favorito, que é um outro livro de contos, chamado A Tumba e Outras Histórias. Eu não vou ler todos, mas acho que são 13 contos. Eu vou só ler os meus favoritos, que é A Tumba. Não sei se vocês já leram A Tumba. Já leram, é muito bom. Ele, acho fantástico também, um conto fodástico. E A Estranha Casa que Pairava na Névoa. Muito bom também. O caso de Charles Dexter Ward, que nós estávamos aqui discutindo antes se era um romance ou não. Sim. Na verdade, nós classificamos isso aqui como uma novela. Esse livro aqui é meu. Nós classificamos ele como uma novela porque ele tem uma personagem que se destaca. As outras são personagens secundários, tem só um núcleo. Então acaba sendo categorizado como uma novela. Aí esse aqui já é teu, né, Aristeu? Sim. Um Sussurro nas Trevas, também de contos, né? Isso é de contos, são vários contos. Se eu não me engano... Inclusive A Cor que Caiu do Céu, que nós já vamos discutir, e o Chamado de Cthulhu, né? Eu acho que foi a primeira publicação no Brasil, ou uma das primeiras. Da Francisco Alves. Saudoso Francisco Alves, publicava muita coisa boa. Uma editora muito boa. Deixa eu ver de que ano que é isso aqui. 1983, essa edição aqui. Então, é um livro bastante... recente até, né? Para Lovecraft deveria ter sido publicado antes, né? Bem antes. Esse aqui é uma preciosidade, é uma versão em inglês, The Complete Fiction. Então aqui você tem uma edição aqui do Aristeu. Fiction porque o Lovecraft, além de ficção, ele publicou muita... Cartas, poemas... Não ficou só na ficção. Ele pôs aqui, tem várias coisas, né? E ainda tem um ensaio no final. Supernatural Horror in Literature, que é o horror e o sobrenatural na literatura, que foi publicado por uma editora que eu não me lembro o nome agora. Também não. Que é muito boa. Inclusive, ele que apresentou para mim o Blackwood, né? Foi ele que comentou sobre o Blackwood. Inclusive foi publicado no Brasil pela Francisco Alves também, esse o horror sobrenatural da então deve ser essa editora aqui. No Brasil foi a Francisco Alves. Essa aqui que está bem na modinha agora, da Dark Side, né? Muito bonita, ficou muito bonita. Uma edição aí para você tradução que tem, boa, aceitável. Você que tem fetiche por livros, né? Que gosta de livro tipo pôster e não sei o que. Eu já sou mais jurássico, eu gosto da LPM. O símbolo do só tem Cthulhu, tem uma foto bonita do... Sim, uma edição muito caprichada. Matthew Howard. Essa editora é muito boa, não é? Tem trabalho muito, um acabamento quase... É o volume 1, né? Lembrando, Carlos, logo sai o segundo. Da Kozak Naif, acho que já saiu o segundo, né? Da Kozak saiu o segundo do Edgar Allan Poe. O próximo segundo é esse do Lovecraft. Você tem na contracapa trechos de cartas, datilografias e tal, um trabalho bastante bem acabado. Até que tá um preço bom, né? Um preço bom, a Dark Side eles... Entre os capítulos e os contos tem uma reprodução do que seria um monstro na vida real dos personagens do... É muito bacana, muito caprichado essa edição dele. A Casa das Bruxas também. Esse aqui eu acho que é igual a esse aqui que eu tenho. Porque tem os mesmos contos pelo que eu estou vendo. Deixa eu ver aqui. Tem só 4 contos, é igual. Deixa eu... Só enquanto o Nicolas mostra ali, eu vou procurar. É igual. Só troca um pouquinho a tradução. Fica Nas Montanhas da Loucura, A Casa Abandonada, A Casa Maldita, na LPM. Os Sonhos na Casa da Bruxa e o Depoimento de Randolph Carter. Então esses dois aqui... Esse aqui de certo comprou a LPM comprou os direitos da Francisco Alves e acabou publicando. E esse aqui... que veio para surpreender a todos, porque a Martin Claret é conhecida pela feiura das capas, né? E pelas edições mal acabadas. Aí ela vem e lança um negócio espetacular desse aqui, não é? Que são praticamente acho que todos os contos dele.
Tem bastante contos e as páginas parecem assim envelhecidas, sabe? Muito bonito. A única crítica que eu tenho a fazer da LPM é as capas brancas, que depois de um longo período de leitura você sente a vista muito cansada. É verdade. Porque o branco, ele... Isso é viadagem. Não, pra mim, até mesmo os livros da medicina são todos assim. Não, causam porque desconforto. é mais barato, né, papel branco. Aí, claro que a LPM vai lançar como uma editora popular, mais ou menos, né? Porque na época eu pagava 10 reais o livro da LPM, hoje em dia é 25, 30 pila um negócio desse. Quase o preço da Dark Side. Tu paga ali 40 reais, vale muito mais a pena, né? Então essas são as obras que nós temos aqui. Há mais coisa, provavelmente, né, em inglês, enfim, em português, devem ter outras editoras publicando. Tem muito material por aí das obras dele. Mas então, esse vídeo nós selecionamos 2 contos importantes, não é, do Lovecraft que nós vamos comentar um pouquinho. Que é A Cor que Caiu do Céu ou A Cor que Caiu do Espaço. Né? E, eu ia falar of course, eu estou falando em inglês aqui, e é claro, The Call of Cthulhu, né, o chamado de Cthulhu. Que são os 2 contos assim que alavancaram, né, a obra do Lovecraft. Né? Então eu quero saber a percepção de vocês sobre essas... Aristeu, assim, nós temos uma política no nosso quer dizer, não contar o enredo, entende? Certo. A gente só comenta o enredo assim, mas sempre com crítica. Nós fazemos uma crítica mesmo à obra. Não ficamos fazendo resuminho, porque isso tem vídeos do YouTube que já fazem. Certo. Né? Muito bem feitos, por sinal. Então, assim, eu queria saber mesmo a percepção de vocês sobre esses 2 contos. O que vocês pensam a respeito? Depois eu dou a minha opinião. É um convidado especial. Certo, muito obrigado. A Cor que Caiu do Espaço, A Cor que Caiu do Céu, na minha opinião, um dos melhores do Lovecraft. Ele, apesar de ter toques de terror, ele é um conto de ficção. Inclusive ele está no ciclo do Lovecraft, ciclo da ficção científica, né? E assim, alguns leitores separaram as obras dele, até para facilitar a leitura das pessoas que estão começando agora, vários ciclos. Eu até anotei aqui, são os ciclos dos mitos de Cthulhu, os ciclos das Terras dos Sonhos, que está inclusive aquele A Procura de Kadá, ciclo da ficção científica e ciclo de terror. Então surgindo outros ciclos agora, né? Mas os básicos são esses. E a Cor Caiu do Céu, ela é um conto fantástico, é bem ficção mesmo. Tá aqui. Creio que alguns anos depois influenciou o Stephen King, quando ele escreveu O Nevoeiro. Que é fantástico. Fantástico, um dos Conto melhores. incrível. Também uma novela, né? Sim, um conto bem longo. tem um filme fantástico também Muito feito. bom. Muito bom. Então, já que a gente não pode... É assustador. A Cor que Caiu do Espaço é assustador. Não, poder pode, meu cara. A gente só não fica fazendo assim, passo a passo, né? Bom, basicamente isso o leitor faz também, sim, né? É o meteoro, né? Que cai no É uma pedra, né? Uma pedra. Um meteoro, um meteorito, sei lá que diabo é aquilo que cai. Ele não é definível. Não é? Os cientistas vão da universidade, acho que é de Miskatonic, inclusive, que vão até lá verificar aquele negócio. E ele vai sumindo, né? Ele desaparece, ele se fragmenta e some, né? Então ele não sabe se aquilo é um metal, se é uma rocha mesmo, ele não sabe o que é aquilo. O fato é que ele vai contaminando tudo que tem ali em volta. Mudando a cor das coisas, né? As cores Por isso a cor que caiu do espaço, é uma cor indescritível, né? Porque ele vai falando no conto e você não sabe que cor que é, parece um prateado furta-cor, assim, um negócio, não tem como definir a cor. Né? E isso é uma das primeiras coisas assustadoras, não é? Tu não consegue definir o que é aquilo e nem a cor. E se aquilo é inofensivo ou ofensivo. Não é? E conforme tu vai caminhando no conto, é um jornalista que vai até a cidade. Não é? Aquela cidade ela vai ser inundada por uma engenheiro, empresa, né? Um engenheiro. E essa cor, inicialmente, ela contamina a água, né? Contamina tudo depois. Tudo, né? Aí a coisa vai para os animais, para os seres humanos. Tem uma sequência, uma breve passagem no conto sobre as árvores. Fantástico. E é muito assustador. É bem assustador mesmo e me lembrou um pouco do conto Os Salgueiros, do Blackwood. Bem interessante. Eu queria saber o nome do... E com as suas considerações. Do personagem principal aqui. Não aparece. Como é que era o nome dele? Eu tenho umas anotações aqui. Vamos ver aqui. É um nome bem famoso, né, das personagens. Nahum, né? Nahum Gardner, né? Acho que é Nahum Gardner, tá aqui Nahum, mas eu não me lembro o sobrenome. Acho que é Nahum Gardner, se eu não me engano, o personagem principal. Bem interessante. E é narrado em primeira pessoa também, né? Sim, é o engenheiro que narra, né? Sim, vai tratando muito ali. legal.
E acerca do chamado de Cthulhu? Também ele foi o primeiro, né, dos que inaugura os mitos de Cthulhu. Cthulhu, na verdade, é impronunciável, né? Não tem porque é um nome que não sai de uma traqueia humana, né? Então, é um nome... É mais ou menos como o nome de Deus para os judeus, não é? Deus não tem pronúncia, é impronunciável, né? É mais algo parecido com Joshua, Yeshua, qualquer coisa assim, mas não tem pronúncia, tu não consegue pronunciar aquilo. Por quê? Porque quando tu não consegue pronunciar, não é humano, não é? Então o Lovecraft ele vai pegar isso dos judeus, ele vai pegar esse nome do grande demiurgo judaico, não é? Quando Deus fala, todo mundo fica surdo, né? Quando ele gritou o Aleph para o universo se criar, tudo ficou em silêncio, né? Então o Cthulhu é uma divindade, Sim. Uma divindade. E o Lovecraft ele não escrevia, vamos dizer assim aventureiramente, vamos dizer. Ele tinha um conhecimento profundo em religiões, né? Ele era um cara assim que... Embora tenha sido um autodidata, tinha uma cultura absurda, né? Uma erudição incrível. E os contos dele são muito eruditos. Depois nós vamos conversar com o Aliceu sobre tradução e tal. Ele vai comentar um pouquinho com vocês sobre isso. É um escritor bastante erudito, escreve numa linguagem arcaica, né? Muito arcaica, confundido com a linguagem britânica, inclusive. Britânica. E é uma produção, então, muito interessante, não é? Voltando um pouquinho à Cor que Caiu do Espaço, né? Para que o nosso espectador entenda, né? É um conto muito estranho, não é? Tu sente a estranheza nas linhas, mesmo em inglês ou em português, eu li nos dois idiomas, é muito parecido o sentimento que você tem quando você lê o negócio, porque ele é assustador, não é? Ele é porque assim, ele traz um conteúdo que é mais ou menos sobrenatural, não é? Mas ao mesmo tempo ele tem muito a ver com a poluição, né? Tem uma coisa assim meio conspiratória, meio Monsanto e tal da vida. Que nós estamos sendo contaminados aos poucos, tem muito a ver com os nossos tempos, né, da nossa alimentação. É uma coisa cotidiana que ele transforma no universo do terror. É engraçado. Tipo o Stephen King fez com o Nevoeiro, não é? Que é um projeto militar que dá errado, não é? E nós temos aquelas teorias, eu não sei se vocês conhecem, das ondas HAARP, não é? Lá no Alasca, que tem umas antenas gigantes, que os Estados Unidos podem controlar o clima e não sei o quê. No fim das contas, arte imita vida e vida imita arte, não é? Então nessa Cor que Caiu do Espaço tem muito isso, né? Da questão da poluição e tal, como nós somos facilmente envenenados por qualquer coisa, não é? E o medo, e como o americano encara as coisas, porque o americano ele não é covarde como o brasileiro, não é? Só que o brasileiro é covarde, só que é esperto, meu Deus. Quando acontece alguma coisa ali, ele já racha fora, né? Sim. E o Nahum não, o Nahum é um filho da puta daqueles americanos teimoso, não é? Que não quer sair da casa de jeito nenhum, fica lá e acaba morrendo todo despedaçado, né? Todo fragmentado. A família, né? A família aos poucos vai se envenenando, né? Isso acontece muito nos Estados Unidos. Os caras ficam lá em determinados lugares se envenenando com a água, bebendo aquela água poluída e tal. Morrem, mas não saem do lugar. Lugares que testes nucleares, Sim. né? Acontece, realmente. E essa é uma das características da obra do Lovecraft, ela é sempre atual, né? Sempre. Independente da... Eu ia comentar isso. Se nós pegarmos os antecedentes do Lovecraft, por exemplo, nós analisarmos o Horace Walpole, que é considerado o escritor precursor do romance gótico. O que ele faz? Ele trabalha um indivíduo normal dentro de uma casa, um castelo antigo que é mal assombrado, é o medo que é exterior ao ser humano. Certo. Aí você pega o Edgar Allan Poe, que é o cara que revolucionou, que ele traz um meio ambiente normal e insere um ser humano perturbado internamente, que é aquele terror psicológico. Aí você vê o Lovecraft, ele trabalha com o ser humano perturbado internamente com o conto e cria um universo de fantasia no exterior, que acaba por intensificar ainda mais esse ar de terror, trabalhando com essa fantasia, com ficção que puxa para o terror na hora. Uma coisa, parece jogar o Walpole e o Edgar Allan Poe num caldeirão e saiu o Lovecraft. É muito interessante isso. Sem falar na primeira pessoa, né? Que é o grande diferencial, acho que dá mais medo ainda em se ler o livro do Lovecraft. E não é fácil. A pessoa assim, conseguir dominar a narrativa em primeira pessoa. Sim, é verdade. Sem falar também nos monstros que ele cria, as denominações, as divindades, tanto que até a Kozak Neif lançou o alfabeto Lovecraft. Sim. Muito interessante. E ainda é voltado para o público infantil, de certa forma. O livro é esse mesmo. Bem interessante. Infantil, assim, a meu ver, pela capa, aí você abre. Infantil até certo ponto, né? Até certo interessante. ponto. Mas eu acho isso muito importante para puxar
a criança para ler um livro desse? Porque ele é muito interessante. Aí, Se eu, quando eu era criança, tivesse a oportunidade de ler esse alfabeto, que eu sempre tive curiosidade assim, em Lovecraft, né, assim, por produções de cinema, essas... E o que vocês acham? Como é que é o formato do Cthulhu para vocês? Eu consigo associar muito a desenhos, né, tipo um polvo. eu lembro o Kraken. Eu não consigo assistir do Thomas Hobbes. Para mim é É o Leviatã. É um gigante com a cabeça de polvo e os tentáculos. Cada um vai ter uma sua personificação. A minha mãe lembrou de uma personagem de Piratas do Caribe. Lembram? Sim, muito tinha parecido cabeça, né? com o Cthulhu. Capitão David Jones. Parecido então, com outra... minha mãe que lembrou disso, eu nem tinha me tocado. Né? Porque como o espectador sabe, não há ilustrações dos livros, ele não desenhava os personagens dele. Há autores que fazem isso, que desenham os personagens. Né? Mas o Lovecraft ele só por escrito. Então tu pode ter 1000 versões, 2000 versões diferentes do Túlio. Inclusive de dimensão, de tamanho, né? Eu já penso numa figura mesmo demiúrgica, não é? De tamanhos e proporções assim absurdas, sabe? Do tamanho de um porto, do tamanho de uma cidade, do tamanho do céu, sei lá, uma coisa assim absurdamente gigante, né? Outras pessoas já pensam ele no tamanho de um humano, né? É possível você ir caracterizando ele. Eu já penso ele numa figura com muitos tentáculos, não só na cabeça, mas no resto do corpo e tal. Então é uma figura que você mesmo pode desenhar, conforme você vai lendo nos livros dele, né? Até o Aristeu botou ali os tentáculos e tal, né? A figura do... O Lovecraft com o criador e a criatura, né? Eu achei interessante, a minha mãe, eu contei para ela brevemente como é que é a cor que caiu do céu. Aí ela lembrou, não sei porquê, do Smallville, do Super-Homem, que também é um meteoro que cai e dá superpoderes a um homem. Ela se lembrou disso, não vou, é um direito dela, né? Então, uma associação interessante também. Tem algumas adaptações também desse conto do Lovecraft, né? Inclusive tem uma que é uma versão cinematográfica, até, se não me engano é um curta-metragem, que é A Cor, é um curta-metragem alemão de 2010. Dizem que é a melhor adaptação, não cheguei a ver, tentei até procurar, mas não consegui encontrar, né? Tem um também que é um filme bem trash de 1987, que é A Maldição, também fala sobre o envenenamento da água, mas assim, são só baseados na obra de Lovecraft, né? Não são uma coisa profunda. E tem um que é Die Monster Die, que é de 1965, também baseado, eles usavam muito, na década de 60 havia muito essa Roger Corman, que era campeão em fazer isso, ele botava o nome do Edgar Allan Poe, por exemplo. Mas assim, tinha uma referência muito leve em cima da obra mais dele. Para ganhar mais nome para chamar a atenção, né? autor. Então, assim, também é uma obra que não teve ainda uma versão, salvo essa alemã, que é A Cor, não sei como é que se pronuncia, de Farb, acho que é a pronúncia. E dizem que é melhor. Parece que está sendo feita uma nova agora. O Lovecraft ainda tem que ser explorado, o cinema, mas é muito difícil, né? Eu e o Carlos até estávamos discutindo no vídeo passado acerca desses autores contemporâneos como Stephen King, da retomada aos clássicos que eles estão promovendo, digamos assim. O meu irmão também, eu tenho um irmão menor, um caçula, ele também começou lendo Stephen King, aí gostou, e foi a partir desse livro contemporâneo que ele, nossa, vou ler um clássico. Agora ele está começando lá por Drácula, Mary Shelley. Mas é muito legal, isso que é importante realmente. Sim. Você se interessa, né? Sim. Se você começa com o clássico, você às vezes espanta, né, o leitor, como faz no colégio, né? Você obriga enfia logo um Machado de Assis pro cara. Um José de Alencar. Que nem eu tenho um saco para ler aquilo. Aí o cara já meio que... Vai desanimando. Vai desanimando. Então, você fazer o caminho inverso é interessante. Eu também fui assim. Eu li primeiro Stephen King, inclusive tinha 14 anos, eu li Christine. E aí vi que o cara é fã li aquela na orelha do livro, fã de Lovecraft. O autor puxa o outro, interessante. Sim, puxa o outro. É isso mesmo. É impressionante, porque eu também comecei lendo Stephen King, eu li tudo dele quase. E o Lovecraft eu fui conhecer bem depois, né? Eu conheci um pouco, claro, né? Eu li quase tudo na adolescência de terror, assim.
E aí eu comecei a ler o Lovecraft agora, faz uns 3 anos, mais ou menos, eu comecei a comprar os livros dele e tudo mais, para fazer as leituras, os contos principais pelo menos, né? Porque como eu leio muito romance e tal, e eu tô mais para literatura inglesa, tô lendo muito Joyce ultimamente, né? Eu nunca paro de ler Joyce. Então, Ulisses é interminável aquele negócio, inesgotável, né, os recursos. Então eu lia sempre muito fragmentariamente, né, ainda bem que são contos. Mas assim, há outros contos que eu gosto muito dele, que a gente vai comentando nos próximos Halloweens, né, que é A Tumba, ele, Horror in Red Hook, né, também é muito bom também, eu gosto desses contos mais menores, né, menos conhecidos. Mas A Cor que Caiu do Espaço foi um conto que me impressionou muitíssimo. Não é? Pela maneira como ele conduz. Nem parece o Lovecraft que escreveu A Tumba, que escreveu esses outros contos. E o Cthulhu, então, sem comentários. Né? O grande, a obra-prima dele é o Meisterstück, como a gente diz em alemão, né? A obra de mestre. E é uma invocação. Né? Esse leitor vai certamente alcançar esse ponto. Você vai ver que é uma invocação meio que de voodoo, assim, um negócio meio de magia negra. Magia mesmo. Né? Que eles fazem aqueles shabbats, né? Da sexta-feira para o sábado, né, que é um momento mágico, a gente sabe que é um momento em que os demônios se criam e tal, né, os judeus defendem muito essa teoria de que os demônios se criam na sexta-feira à noite, por isso que eles correm para casa antes do pôr do sol, né, porque é o momento em que os demônios estão se criando, né, nas encruzilhadas e nos lugares sombrios e tal. Então ele usa muito o Shabbat, o Lovecraft, não só no Cthulhu, mas em outros contos dele ele usa o Shabbat, em que as bruxas se encontram com o demônio e tal, essas coisas assim. Né? E as descrições também, né? As descrições nos contos deles são verdadeiramente interessantes. Né? A maneira como ele descreve a lua no céu, como ele descreve a cidade e tal, aquilo já dá uma... É muito gótica a maneira como ele faz isso, né? A lua, por exemplo, ele diz a lua triste, pálida, pendurada no céu, o minguante. Né? Ele fala de uma maneira muito interessante, muito romântica, né? Quase um livro do período romantismo, né? Quase um romance gótico. Mas aí ele explora situações muito modernistas, né? Como o caso do horror cósmico, que é uma coisa sem precedentes. Sem precedentes, né? Eu creio que ele foi o Não me primeiro. lembro de nenhum outro autor assim que trate disso de forma, pelo menos não tão evidente, né? Em suas obras, não me lembro. O mais cósmico que eu me lembro é o Frankenstein, né? Do Mary Shelley, que vai pela eletricidade e tal. É o mais assim, sci-fi que se tem... mas eu acho que mesmo assim não chega no cósmico, porque aquela época é mais o ser humano. Não, definitivamente não. Mas mais se aproxima. Até porque, se nós formos analisar a obra da Mary Shelley, nunca houve a menção à eletricidade nas primeiras edições. Isso foi uma coisa acrescentada a partir da segunda edição. Eu vi aquele movimento do galvanismo, do Andrew Ewing, Nós que era um falamos no vídeo cientista, anterior, né? um químico sueco, acho que era, que ele trabalhava com tentar reanimar o corpo através da eletricidade, e que Mary Shelley acabou adaptando isso para a obra dela, porque ela sim teve reconhecimento em vida. Muito interessante também. Porque era rica também, não é? Mas o Percy Shelley já era reconhecido, eram famílias riquíssimas, como o Byron. Dela, a também, Wollstonecraft também era uma autora inglesa. Todos os autores ricos, né? É tipo Proust, não é fácil você ser rico. Quando você é rico, você é reconhecido, né? Mas no caso do Lovecraft, que não tinha formação acadêmica, não era um indivíduo solitário, isolado, muito culto, que isso isola também o indivíduo, ainda Mas mais assim como o Faulkner, ele saiu um grande escritor. É um diamante no meio do cascalho, né? Quem diria que no meio do sul dos Estados Unidos, no Mississippi, onde só tem caipirões, sai um Faulkner que só lia Shakespeare e a Bíblia. Não lia nada além disso. E daí ele conseguiu produzir uma das maiores obras de literatura universal. A mesma coisa o Lovecraft, né? No meio de uma cidade que, no meio do nada, praticamente, não é? Revoluciona a literatura de terror, revoluciona a literatura. Agora, uma coisa interessante. O Lovecraft é tratado como o grande mestre do terror. Mas o próprio Lovecraft, em entrevista, disse que o melhor conto de terror é Os Salgueiros do Algernon Blackwood. E aí, seria isso um sacrilégio para quem é fã do Lovecraft? Será que... Quais são as suas percepções sobre isso? Os Salgueiros é um grande difícil. conto. Eu acho que são temáticas diferentes. Né? Embora eu e o Aristeu temos comentado antes do vídeo ali que tem semelhanças, né? Até inclusive A Cor Caiu do Céu, mas eu acho que são temáticas diferentes, até porque o Blackwood ele vai buscar cenários e estruturas narrativas diferentes das do Lovecraft. São dois escritores muito diferentes. Não é? Por exemplo, o Salgueiros passa na Hungria. Então, é uma cultura diferente, uma estrutura de narrativa totalmente diferente da do Lovecraft.
né, que tem mais ou menos um padrão de literatura. E outra, não se pode querer comparar toda a obra do Lovecraft, Sim, entende? sim. Com um conto do Blackwood. Até porque os contos do Blackwood não têm padrões, como o Aristeu acabou de comentar, as fases que o Lovecraft tem. Né? Porque o Blackwood ele trata uma hora um alpinista na neve lá na Áustria, exatamente, outra hora ele retrata os salgueiros que são dois vagabundos, meio que estudantes assim, mas meio que vagabundos também, meio aventureiros, né? Meio dandies lá na Hungria. Então nós temos, é muito distinto, né? A produção. Nós vamos fazer um vídeo sobre o Blackwood, mas há uma diferenciação muito grande. Eu acho que é incomparável em certos aspectos. É comparável em outros, claro. Literatura sempre dá para comparar, né? Mas é tipo você querer comparar o Machado com essa de Queiroz, sabe? São semelhantes, mas não são iguais porque são temáticas diferentes, são estruturas narrativas diferentes. É a minha percepção, não sei a do Aristeu. Não, é perfeito. Eu acho também o Salgueiros é um grande conto, é um dos melhores que eu já Eu li. também, é um dos melhores. Mas Lovecraft é a mesma coisa que você, no campo da música, comparar Elvis Presley, o Freddie Mercury, para quem é mais fã, com o restante, sabe? Eles são casos à parte. Os outros são bons também, mas não chegam àquele patamar, né? Isso. É uma questão de gosto. Você vai fazendo o seu ranking, na verdade, não é? Tu vai fazendo o teu ranking. Por exemplo, tem gente que bota o Machado de Assis em primeiro lugar. Não, é o grande autor da literatura universal, porque, claro, eu leio em português, então para mim é mais conveniente, não é? Na minha opinião, é o James Joyce, o grande autor da literatura universal. Mas tem gente que vai me questionar, vai dizer que é o Proust, vai dizer que é o Shakespeare, vai dizer... Então é difícil, né, querer comparar coisas, mas o Salgueiro, sem dúvidas, é um dos melhores contos de terror que existe. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Ele te assusta mesmo. Ele assusta porque... Primeiro, o ambiente é um ambiente diferente para início de conversa. Né? É um ambiente exótico. E segundo, que ele vai articulando a narrativa de uma maneira que você não fica fazendo conjecturas. Eu odeio fazer conjecturas. Tu fica lendo, eu acho que vai acontecer isso, parece que vai acontecer aquilo. Não, tu chega sem nada, sem nenhum tipo de informação. E ele vai construindo o negócio conforme o conto vai se desenvolvendo. É isso que eu acho fantástico. E isso é comparável ao Lovecraft, por exemplo, na Cor Caiu do Espaço. Né? Que tu não sabe o que vai acontecendo até o final do conto. Né? Isso é muito importante. Eu acho que é isso que diferencia um grande contista de um contista mediano. Né? A forma como ele conduz o autor. Porque o conto é muito rápido, não é? Ele não tem tempo para se gerar uma complexidade, portanto é preciso, não é, que o autor tenha outros tipos de recursos para agarrar o leitor. Né? Então acho que isso é o grande... É por isso que nós selecionamos o Lovecraft e o Blackwood, né? Para comentá-los à parte, porque são autores assim... Dois grandes autores. Bom, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Um grande abraço, muito obrigado por nos prestigiarem nesse outro vídeo.